pessoal, boa tarde. Hoje nós iremos dar início à nossa oficina de kit festa. Nós preparamos uma receita muito boa para o dia de hoje, enroladinho de salsicha. Nós vamos utilizar na nossa receita 2 xícaras de farinha de trigo. Estou usando a medida de 200 gramas. 100 ml de leite morno. 1 ovo inteiro. 1 colher de sopa de açúcar. Meia colher de café de sal. E meia colher de fermento biológico seco, que esse sachê nós iremos utilizar o restante na receita da próxima semana. Pessoal, abri o nosso sachê de fermento biológico seco, ele contém 10 gramas e esse fermento é potencializado. Então, com 10 gramas desse fermento, eu posso utilizar até 1 quilo de farinha de trigo. Como nós vamos utilizar 200 gramas, de farinha de trigo, nós vamos utilizar somente metade de 1 colher de sopa. E o restante? O restante nós vamos fechar muito bem e vocês vão reservar para nós utilizarmos na nossa receita da próxima semana, tá bom? Nós vamos colocar o fermento, o açúcar e o sal. E vamos colocar um pouquinho do nosso leite. Meu leite está morninho, lembrando que todas as vezes que vamos trabalhar com fermento biológico, seja o fresco ou o seco, nós não podemos utilizar o líquido quente. Seja água, leite ou suco de fruta, tem que ser sempre bem morninho, mais para frio do que para quente, tá? Dissolvi aqui o fermento, o açúcar e o sal. E agora eu vou colocar 3 colheres de farinha de trigo. E nós vamos fazer o que nós chamamos de esponja. O que é esponja? A esponja é uma etapa que nós misturamos uma pequena quantidade de farinha com um fermento já diluído no líquido e deixamos a farinha agir misturada com o fermento. Nós vamos fazer um mingauzinho. Por que nós vamos utilizar a esponja? A esponja vai fazer com que o nosso salgado fique mais macio. Que o fermento vai começar a agir misturado com pouca quantidade de farinha. Olha, está pronta a nossa esponja. Agora, nós vamos deixar ela descansar por 10 minutinhos. Ó, passaram-se os 10 minutos, nossa massa já cresceu, nossa esponja. E agora, nós vamos colocar o restante do nosso leite. Um ovo. Vamos mexer bem. Com essa massa, vocês podem fazer também um enroladinho de queijo e presunto. Se vocês acrescentarem o tomate, o nome muda, vira o bauruzinho, tá? Olha como o ovo deu uma cor bonita para nossa massa. E agora, nós vamos colocar a farinha de trigo. Vamos misturando aos poucos. Pessoal, misturei a farinha com a colher, chegou o momento de colocarmos a nossa mão na massa, tá? Vou passar um pouquinho de farinha nas mãos e nós vamos sovar a nossa massa. Lembrando sempre de colocar a farinha de trigo aos poucos, para que a massa não venha ficar pesada, tá? Nós vamos estar sovando a nossa massa. Vamos sovar bem, para o nosso enroladinho ficar bem saboroso. Vocês receberam 3 salsichas. É bom vocês passarem essa salsicha na água quente, dar uma fervidinha nela, antes de nós colocarmos no meio da massa. Voltamos, nossa massa já está sovada e agora nós vamos abrir a nossa massa, tá? Com o auxílio de um rolo. Nós vamos estar abrindo toda a massa.
Aqui estão as nossas salsichas, eu cozinhei, cortei ao meio. E agora, nós vamos estar acertando as laterais da nossa massa, tá? Sempre que você for abrir a massa, coloque um pouquinho de farinha no tabuleiro. Porém, eu não queria passar farinha no tabuleiro. Tem outra coisa que eu possa passar? Pode passar óleo de cozinha também. Tá? A massa tá bem levinha, quando eu pego ela tá grudando um pouquinho, não tem problema. É assim mesmo, para que a sua massa não venha ficar pesada, tá? Sempre passando farinha nas mãos. Cortei, agora eu vou cortar ao meio. Olha como é prático. Vou colocar no meio a nossa salsicha. E agora, olha que prática a nossa receita. Nós vamos cobrir a salsicha com a massa. Viu como é prático? Pessoal, nós abrimos a massa, colocamos a salsicha, agora nós vamos envolver a massa em torno da nossa salsicha. Olha que massa prática. Se você quiser embaixo da salsicha, você pode colocar uma pinceladinha de maionese, que dá um sabor especial, e até mesmo um pouquinho do ketchup, tá? Posso pôr um pouquinho de molho? Pode também, fica gostoso também, tá bom? Posso fazer com a metade da salsicha inteira? Pode também, tá? Agora, nós vamos cortar. É uma boa opção para festas infantis. Vocês podem estar utilizando uma salsicha de qualidade, fica bem saboroso. Pessoal, nós vamos colocar para assar, um ao lado do outro, não precisa untar a forma. E vamos levar ao forno médio, 180 graus, por aproximadamente, pessoal, 20 minutinhos. Em cima do nosso enroladinho de salsicha, nós podemos passar um pouquinho de óleo, tá? Eu vou colocar aqui e vou fazer para vocês verem. Eu tenho um pouquinho de óleo e um pincel culinário, e nós vamos passar um pouquinho sobre o nosso enroladinho, tá? Posso estar pincelando com gema? Pode também. Pra gema render, você pode colocar um pouquinho de óleo nela, que vai deixar o seu enroladinho bem brilhante também. Então, eu vou levar ao forno médio, 180 graus, por aproximadamente 20 minutinhos. Estamos com o nosso enroladinho de salsicha. Olha que lindo que eles ficaram. Esses aqui eu pincelei com óleo e orégano, tá? Ficou no forno em torno de uns 20 minutinhos no forno médio, tá? Não esqueçam que vocês têm a opção de fazer com outros recheios essa massa. Eu espero que vocês tenham gostado. O cento do enroladinho de salsicha para festa, ele é vendido a R$50, tá bom? Deixo essa dica para vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.